Quero demonstrar para você o seguinte, que quando a gente vai demonstrar um algoritmo, tem 3 maneiras da gente fazer isso pensando em ciência da computação. Uma das formas de demonstrar o algoritmo é usando a narração, fazendo uma narrativa. Eu faço uma narração com um texto na minha linguagem mesmo, para eu favorecer que a pessoa que lê aquela narração seja capaz de entender qual é a proposta que eu tenho para alcançar aquela tarefa. Uma outra forma de demonstrar, um algoritmo e demonstrar o que esse algoritmo deve fazer, é usando o fluxograma. Algumas pessoas dizem que o fluxograma não é adotado, mas ainda há outras que gostam muito de usar o fluxograma pela forma visual de você poder dizer e de você até corrigir eventuais problemas que na narração não pegaria. Então é bastante utilizado. E um pseudocódigo também. Neste caso aqui, o que que é fundamental? É a gente desenvolver a nossa capacidade, a nossa habilidade de pensar logicamente. É a nossa lógica de programação. Nós precisamos desenvolver, e para muitas pessoas, estágio, como eu disse, justamente aí um problema. Eu quero demonstrar aqui um exemplo de como seria apresentar um fluxograma para o nosso fazer refogar arroz. Eu tenho aqui esse modelo, esse fluxograma que vocês estão vendo, e ele tem um começo para mim, ele parte aqui desse início, e digo aqui: "Olha, refogar arroz". Esse símbolo aqui indica que eu tenho uma tarefa a realizar, o refogar arroz. Aí na minha narração, eu já pergunto de cara: "Tem arroz?". Se ele não tem arroz, eu volto para o começo e fico providenciar arroz. E vou ficar nesse providenciar arroz até que esse arroz seja providenciado. Então, enquanto essa condição não for satisfeita, eu não consigo avançar para o passo seguinte, que é dizer separar a quantidade desejada, separar os ingredientes e preparar os ingredientes. Aí eu pergunto: os ingredientes estão preparados? Se não estão preparados, ele volta e entra nesse circuito de novo, até que os ingredientes estejam preparados. Se os ingredientes estiverem preparados, eu passo para a etapa de refogar arroz, refogar os ingredientes, acrescento o arroz, acrescento a água, e aí pergunto: o arroz está cozido? Se não, ele aguarda o cozimento e vai ficar nessa pergunta até que o arroz esteja cozido. Quando ele estiver cozido, eu peço então, apaga o fogo. Eu pergunto agora, vou perguntar para a Kelly, que ela que está aqui, você pode colocar isso no YouTube, se você, tiver oportunidade. Qual é mais fácil de você entender? É o da narração, que é esse que eu acabei de mostrar, ou é o fluxograma, que é esse que nós acabamos de ver? Qual que é mais fácil de ver? O fluxograma, ele dá uma demonstração muito mais prática, né? E ele mostra exatamente onde você tem alternativas. Acho que esse é o grande diferencial, onde você tem uma alternativa, quer dizer, onde você tem uma condição que, se não satisfeita, a coisa não vai continuar, não vai ter continuidade. Onde, Perfeito. na verdade, o fluxo da tarefa toda, ela fica parada por falta de uma condição necessária, né? Exatamente. E eu até gostaria de recomendar, porque nós vamos ter isso na nossa lição de casa, esse site aqui que eu estou usando, ele é um site que ele é online, que eu consigo criar uma série de de diagramas. E nesse caso eu tenho um fluxograma, tem muitos elementos que dá para a gente fazer, mas fazer esse exercício dessas condicionais, eu estou usando alguns elementos só. Aqui é a ação de refogar, aqui eu tenho um desenho de decisão, depois eu tenho aqui as ligações pelas setas, eu volto aqui para uma etapa em que eu queira me posicionar até que uma condição seja satisfeita. Então, essas Rose, ferramentas que. Oi? e uma pergunta, né, que eu acho que a perguntinha que todo mundo vai ter. Como reconhecer esses símbolos? Quais são os símbolos corretos? Tem alguma Boa. dica, algum macete? Tem sim, Kelly. Nós aqui neste caso, nós vamos depois, porque isso vai ficar para
Eu gostaria que vocês fizessem isso na aula, na próxima aula, mas justamente para vocês chegarem nesse ponto aí que você perguntou que eu queria. Porque quando você vem aqui nessa tela, a primeira coisa assim, eu não sei qual usar, não sei, É, tem porque um tem monte. muitos. Tem um monte, exatamente. Então, aqui o que nós todos eles têm um significado, e por que que é importante usar o símbolo certo? Porque você não faz o diagrama só para você que está elaborando a sua ideia, você faz o fluxograma para quem vai ler também. Então, se você, por exemplo, colocar aqui nesse refogar, que é para gente, usa o retângulo, que é uma ação em que ele vai executar, é uma ação de execução contínua. Né? Então, eu vou refogar, eu separo a quantidade, é uma ação constante, permanente. Se eu uso esse aqui, esse símbolo, é um símbolo de entrada de dados. Ele vai dizer para mim que ele está esperando uma entrada. Então, se você que escreve o fluxograma não for a pessoa que vai programar o código, um símbolo errado pode levar à compreensão errada Porque eu, por do. exemplo, ia escolher as nuvenzinhas ali, porque são bonitinhas. Não, Não é exatamente. esse o critério, né? Não é esse o critério, definitivamente não é esse o critério. E aí sim, então, cada um desses tem uma finalidade, a gente vai aprender cada uma delas. Por quê? Porque nós queremos saber escrever e nós também queremos saber ler. Tem até uma Perfeito. coisa interessante que é o seguinte, ó, a bolinha. Por que que eu uso a bolinha ou eu usaria um outro símbolo? E se eu quisesse colocar aqui o exemplo que você deu, Kelly, eu vou colocar aqui em cima a nuvem. Posso? Não pode, porque tem um critério para você usar. E é isso aqui que a gente vai trabalhar para a gente conseguir desenvolver os nossos bons fluxogramas. Isso está dentro ali Excelente, dos detalhes que você comentou, né? exatamente. Excelente pergunta sua. E o que é mais fácil da gente lembrar e da gente conhecer é o de decisão, porque ele vem acompanhado do sim e do não. E só que uma coisa tão interessante também, que algumas pessoas adotam, e eu gosto, de usar o não sempre na mesma posição. Às vezes você coloca o não aqui, o sim aqui, então fica uma coisa também desorganizada. É aquilo que eu falei, dê atenção aos detalhes. E isso é importante para você que vai programar.